Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais uma reflexão da manhã com os escolhidos. Bom, ontem eu falei de Moisés, dependência na missão. Hoje eu vou falar sobre o profeta Elias, dependência no deserto. Muitas vezes nós esperamos de uma forma, o agir de Deus, e a gente não compreende de como Deus pode fazer no meio do deserto. Então, para cada momento, a gente precisa discernir de verdade como Deus age. E hoje vamos falar sobre dependência no deserto, com o profeta Elias. O texto base é em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 2 ao 6. Então vamos lá? Diz assim, 1 Reis 17, do 2 ao 6. Diz assim: Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Bom, aqui eu quero te explicar que neste momento o profeta Elias, ele teve que viver uma dependência no deserto. Aqui Deus deu uma direção para ele tomar e ele foi e seguiu as ordenanças, o caminho, a direção pela qual Deus entregou para Elias. Muitas vezes nós entramos no deserto não porque nós queremos, não porque você quer, mas são direções, são caminhos preparados por Deus para trazer algum tipo de ensinamento e algum tipo de dependência. Aqui Deus leva o profeta Elias para ensinar um pouco de dependência. Então ele teve que depender de Deus no deserto, naquele Querite, naquele vale de Querite. Deus sustenta de forma sobrenatural os seus escolhidos. Quando Deus escolhe uma pessoa para um propósito mais profundo, um propósito mais, digamos, surreal, as coisas anormais, esquisitas, extraordinárias para serem feitas, o que acontece? Deus vai sustentar esse escolhido de forma sobrenatural. Foi Deus que deu ordem aos corvos. Então, para levar pão e carne durante o dia e durante a noite. Agora você imagina, você pegar uma ave e receber pão, e carne de um pássaro, por ordem de Deus. Então Deus, ele organiza de forma sobrenatural. Humanamente, você não tem como isso, a não ser se você for adestrar um corvo, você ensinar um corvo para poder ele entregar, digamos, pão e carne em relação a uma direção. Você ensina uma ave para que ela venha entregar o pão e carne para determinado lugar ou determinada pessoa. Um adestramento, digamos assim. Mas isso não aconteceu. Isso foi uma voz de Deus. Isso foi uma ordem de Deus para o corvo. Então os corvos receberam o toque de Deus. Por quê? Porque Deus tem um governo de todo o universo. Deus tem a direção, o poder de todas as coisas que são criadas na face da terra. Então não temos como nós sequer imaginar que no deserto a gente pode fazer alguma coisa. No deserto nós somos sustentados de forma sobrenatural aquilo que Deus tem para os escolhidos. Isso é um projeto, isso é um propósito que Deus cria para aquela pessoa, para ela exercer aquele comando, aquela ordem, aquele processo que Deus tem escolhido. Quantas vezes você tem passado no seu deserto e tem coisas esquisitas que aconteceram de forma normal, você diz assim, meu Deus,
como pode isso acontecer? Não tem lógica humana e de repente aconteceu. Deus levantar alguém para poder te trazer uma bênção, um livramento, uma proteção. Então Deus faz tudo de acordo com a sua santa vontade. Só precisamos confiar, só precisamos descansar nele. E aqui também eu tenho uma coisa, no ribeiro de Querite, Elias, além de ser alimentado por corvos, pelos esses corvos, o que era que Deus estava plantando no coração do profeta Elias? Ele tinha que aprender naquele processo, o profeta Elias, ele tinha que aprender que ele tinha que confiar inteiramente no cuidado de Deus. Ele precisava passar por aquele processo, o profeta Elias, ele precisava passar por aquilo. Então ele tinha que entender que mesmo ele dentro daquele lugar, ele parado naquele lugar, ele estava sendo sustentado de forma sobrenatural às suas necessidades. Então o que é que ele foi aprendendo aos dias que ele foi passando ali? Ele foi aprendendo que ele precisava confiar inteiramente nos cuidados de Deus. Deus cuida dos seus escolhidos, independente do processo, independente das circunstâncias, independente dos desafios, independente das adversidades, independente dos problemas. Tudo Deus ele vai cuidar para poder realizar a vontade dele para aquele que ele escolheu. Então os escolhidos descobrem que Deus tem provisão até nos lugares improváveis. Por exemplo, você acha que Elias poderia acreditar que Deus ia prover alguma coisa naquele lugar, naquele Querite, naquele ribeiro de Querite? Você acha que ele passou na cabeça, tipo, será que pão e carne eu vou receber aqui sem eu fazer nada, sem eu ter que lutar? Então Deus provê, né? Deus dá provisão até nos lugares improváveis. Talvez você possa estar passando por algum período, você possa estar passando por algum lugar que não tem como você sobressair, não tem como você se sustentar, não tem como você passar dessa fase, não tem como você passar dessa situação, a não ser que você confie em Deus, nos cuidados divinos, inteiramente o seu coração voltado para Ele e descansando de que Ele irá fazer todas as coisas. Então, nessa aula de hoje, nessa reflexão de hoje, eu estou falando sobre dependência no deserto. Então, os escolhidos, eles são conduzidos para este percurso. Todos os escolhidos de Deus, ele vai ser colocado no deserto para aprender a ter dependência de Deus em suas necessidades. Confiar inteiramente nos cuidados de Deus. Mesmo que esteja lá na sequidão e na escassez, Deus não vai deixar faltar nada. Por quê? Porque Ele tem cuidado dos seus escolhidos. Mesmo com dores, com sofrimentos, não seja aquilo que você espera, não seja aquilo que você tem programado, mas Deus cuida dos seus onde Ele coloca. Então, aí está a reflexão nesta manhã, para que você compreenda que precisamos depender no deserto. Não é porque eu estou no deserto, eu tenho que fazer alguma coisa, não é porque você está no deserto e precisamos realizar alguma coisa. Só precisamos entender uma coisa: vamos depender inteiramente de Deus para que Ele venha realizar o que Ele tem, não o que nós temos. Porque quando nós pensamos somente no que Ele pode fazer, ficamos limitados. Ele pode fazer muito mais além do que você está pensando, está imaginando. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você tem confiado em Deus, né? Você tem confiado que Deus pode usar meios inesperados para te sustentar? Você tem essa confiança? Você tem confiança de que Deus pode usar qualquer meios absurdos, digamos assim, esquisitos,
para poder te sustentar nesse chamado, nessa direção, nessa ordenança, nessa mudança que Ele está providenciando para você? Você confia que Ele pode se sustentar em lugares improváveis? Ou você pensa assim, que para me fazer isso eu tenho que ter dinheiro, para me fazer aquilo eu tenho que organizar, eu tenho que ter... Será que você tem essa confiança? O escolhido, ele não pode ir por essa metodologia. O escolhido, ele tem que aprender a depender. E depender de Deus, não das coisas e nem das pessoas. Não do que ele tem ou do que ele pode ter, mas depender do que Deus pode fazer. E isso, a gente precisa confiar inteiramente nos cuidados de Deus. E eu creio que se você confia em Deus, que Ele pode usar qualquer tipo de coisas para te sustentar em lugares improváveis, é sinal de que você vai ser transferido de coisas pequenas para coisas maiores, porque Deus verdadeiramente Ele trabalha na confiança dos seus eleitos, porque Ele precisa que você aprenda a confiar, a ter dependência dEle para Ele realizar os planos que Ele tem para você. Amém? Deixa essa reflexão, que você medite no dia de hoje, que hoje venha a ser um descortinar na sua vida e que amanhã eu vou falar sobre dependência em meio às batalhas. Amanhã eu vou falar sobre Davi. É um texto muito bom, como a gente precisa depender no meio das lutas, no meio das batalhas, das guerras, a gente tem que aprender a dependência. Tudo isso é para quem é escolhido. Se você está aqui neste vídeo, se você está aqui neste propósito comigo, né? Então eu creio que você foi escolhido para poder aprender como o escolhido vive e o que é que Deus tem para os escolhidos. Se você gostou deste vídeo, não deixe de deixar o seu like, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e o melhor, se você está aqui e não é inscrito, se inscreva, clica no sininho, coloca lá todos os vídeos que eu postar aqui neste canal diariamente, você será notificado e será abençoado com direções do Senhor Jesus sobre a sua vida. Que Deus te dê um dia próspero, um dia de paz, um dia de abundância na mão do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.